Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 8. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler primeiro o versículo 18, depois vou pular para o 23 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Podeis sentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É uma passagem muito maravilhosa. E nós servimos a um Deus maravilhoso. E nós temos, nesta noite, motivos de sobra para sermos agradecidos ao Senhor, para sermos gratos por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E quando nós lemos nesta passagem, Jesus estava no início do seu ministério terreno, tinha, meses que estava caminhando com os discípulos, estava fazendo muitos milagres, estava fazendo muitas curas, pessoas eram curadas, leprosos eram curados, endemoniados eram libertos, e ele tinha acabado de transmitir as bases da sua doutrina, a doutrina do seu reino, no Sermão do Monte. Ele tinha acabado de falar todas aquelas bem-aventuranças que nós conhecemos, que está a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E ele sai, faz outros milagres, e ele vê, quando ele chega aqui neste momento, e ele diz: olha, passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem. E na continuidade aqui, nós não lemos, mas na continuidade desta leitura, ele tinha algo para fazer lá do outro lado. Ele tinha algo para realizar. A obra do Senhor, amados, ela nunca está completa até que Ele finalize aquilo que Ele tem proposto no seu coração. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o propósito de Deus. Nós temos muitas vezes dificuldade de entender: Senhor, como que pode acontecer isso comigo? Por que isso comigo, Senhor? Meu amado, minha amada, você, eu, nós não somos melhores do que ninguém. E o Senhor, Ele em nenhum momento na palavra de Deus, Ele nos promete uma vida de mar de rosas. Ele diz: olha, no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então procure entender, e se você não entender, não tem problema não. Venha na segunda-feira que o Senhor tem resposta para você. Você vai dobrar os seus joelhos e você vai sentir o quanto Deus te ama, o quanto que Ele tem cuidado de você e dos seus. Glória a Jesus. E ele estava aqui, deu essa ordem: passemos para o outro lado. E eles estavam, amados, na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é uma cidade que ficava à beira, à margem do mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. Apesar de ser chamado de mar, era um lago de água doce. Mas não era um lago muito pequeno, não. Tinha cerca de 20 quilômetros de comprimento, por mais ou menos 11 quilômetros de largura. Então não era muito pequeno. E aquela estrutura geográfica ali, aonde estava aquele mar da Galileia, aquele lago de Genezaré, era cercado de montanhas por ambos os lados. Inclusive, numa dessas montanhas, o Senhor trouxe o Sermão do Monte. E por causa dessa configuração geográfica, não era novidade tempestades repentinas. E os discípulos, a maioria deles eram pescadores, eles sabiam disso. Mas nós encontramos aqui, eu estava lendo, muitas vezes a gente, na nossa intimidade com Deus, a gente lê, ou a gente conversa com o Senhor e a gente acaba rindo. E foi tão interessante, enquanto a gente estava estudando isso aqui, o Senhor trouxe tanta coisa à minha memória, como se fosse um flashback da minha vida. E eu fiquei pensando: Senhor, como é maravilhoso a gente ter o Deus de Israel como nosso Deus. Como é maravilhoso, Senhor, saber que um dia Tu nos alcançaste. Como é maravilhoso saber, Senhor, que Tu te importas conosco. Glória a Jesus. E Ele ministrou tanto no meu coração, amados. Pena que a gente não consegue lembrar de tudo, não consegue trazer, e o tempo também não deixa. Mas, ao longo do que nós fomos falando, o Senhor vai trazendo a memória e a gente vai falando aqui para os irmãos. Apesar de serem marinheiros, eu sou marinheiro, aposentado, mas sou. Apesar de serem pescadores, conhecerem o mar, eles se assustaram com aquela tempestade. Irmãos, eu tinha pedido ao Senhor: Senhor, eu gostaria de trazer uma mensagem de esperança para a tua igreja. Aí alguém pode dizer: mas o pastor consegue ver esperança em uma tempestade? Eu consigo ver esperança nesta tempestade. Sabe por quê, amados? Porque nesta tempestade, Jesus estava no barco. Se na tempestade da sua vida, Jesus estiver no seu barco, estiver na sua vida, você pode ficar em paz, pode respirar tranquilo, porque o seu Redentor vive. E Ele há de trazer aquilo que está no coração dele para a sua vida, mesmo que a tempestade ruja, mesmo que a tempestade se levante, e mesmo que as pessoas olhem para você e dizem: olha, acabou. O diagnóstico é esse: você está acabado, não tem mais jeito. Aí você se lembra que existe um Deus em Israel. Aí você se lembra: o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o que é um diagnóstico médico? Ele estudou 8 anos, estudou em Harvard, estudou não sei aonde, ele fez pós-graduação, pós-doutorado. Não importa. O que importa é aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Quando você receber essa sentença de morte, muitas vezes, que diz ali: olha, você está com um CA, você está com uma situação
terrível aneurisma cerebral, você está nas últimas, mas o teu Redentor está vivo. E a esperança que há nele entra no teu coração, e você pode dizer: eu sei que o Senhor está à frente da minha vida, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tribulação, o meu Senhor está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas um dos pedidos que eu fiz quando eu cheguei aqui, durante aquele culto das primícias, né, aquele período que foi um divisor de águas na minha vida, eu pedi ao Senhor: Senhor, eu gostaria de voltar ao meu primeiro amor. E sabe, amados, esta oportunidade que eu estou tendo aqui é um dos itens deste primeiro amor. Tem muitos anos. Pastor Misael, lá da L2, sabe que na L2, para trazer uma palavra no domingo, só se tiver alguma coisa assim muito além do normal, ou se for da diretoria. E a gente que veio de tantos lugares, nós servimos em muitos lugares do Brasil, amados. Quando o irmão Alexandre estava fazendo a oração e falando com relação a concursos, com relação a promoções e tanta coisa, eu lembrei que o Senhor me fez missionário, mas não um missionário pago pela igreja. Sabe quem é que pagava as minhas custas no campo? Era a Marinha do Brasil. O Senhor me levava de um lugar para o outro. No Rio de Janeiro, eu fui para algumas cidades no Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, nós fomos para o Maranhão, Imperatriz do Maranhão. Do Maranhão, nós retornamos para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, nós retornamos para cá. Tudo isso sendo financiado, pago pela Marinha. E sendo missionário na casa do Senhor. Então, jovens, vocês que têm desejo no coração, faça um propósito com o Senhor. Venha na segunda-feira, dobre os seus joelhos e coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu quero ser do Tribunal de Contas da Paraíba, mas eu não tenho nada a ver com a Paraíba. Mas você pode ser um missionário da AD Cruz lá em João Pessoa, quem sabe? Você pode ser um missionário da AD Cruz lá em, Teresina, e pago pela União, pelo Estado ou pelo município que seja, mas você vai estar fazendo a obra do Senhor. E isso tudo, amados, é Deus que faz na nossa vida, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao caos que está se arregimentando aqui na igreja, no Brasil. Muitas vezes nós estamos vendo, amados, a situação ficando crítica, estreita, ficando difícil. Mas sabe de uma coisa? Quando os discípulos disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Um dos nomes que veio ao meu coração é que o nosso Deus é o sol da nossa justiça. Ele é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que pode fazer nova todas as coisas na tua vida, aquele que tem autoridade para dizer basta, e aquilo que há de
parar, vai parar, porque o Senhor está dizendo, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa interessante, amados, os discípulos acordam Jesus. Aqui nessa passagem a gente vê a humanidade de Jesus. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele estava cansado, estava extenuado. Não sei se alguém aqui já passou por uma tempestade no mar, eu já passei. Porta-aviões, Minas Gerais. Muito grande, era o maior navio que a Marinha tinha, mas parecia uma caixinha de fósforo. Em meio àquela tempestade, perdemos boia, depois conseguimos recuperar, mas parecia que ia virar aquele porta-aviões. Guardaram os aviões todos no hangar, e foi uma coisa, e eu via muita gente lá, ficando meio, igual o irmão Francisco aqui, meio pálido, né? Meio sem cor, desprovido de melanina, mas na verdade era medo mesmo, eles estavam desesperados. Mas uma coisa, aqueles que confiavam no Senhor estavam certos. Nós estávamos firmados na rocha que é Cristo. Mesmo dentro de um navio, ali nós tínhamos uma congregação. E quando nós passávamos um pelo outro ali, em meio àquela tempestade, fazendo amarração do material, a gente chama lá na Marinha de peação, peando os materiais para que não caísse, não batesse uma coisa na outra. Aí, enquanto estava fazendo aquilo, um servo do Senhor olhava para o outro e dizia: Jesus está no controle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, eles estavam ali desesperados. Acordaram Jesus. Deixa Jesus dormir, ele está cansado. Foram lá: Jesus, não se te dá que pereçamos? Não te importas pelo que eu estou passando? Será que não tem amor pelas nossas vidas? Nós vamos perecer. Mas como é que eles iam perecer se o dono da vida estava no barco? O dono da vida, o doador da vida, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, estava no barco. Então eles não tinham motivo para temer. E você e eu não temos motivo para temer, amados. Mesmo que se levante aquelas vozes autoritárias, muitas vezes no nosso trabalho, aquela pessoa que em dedo em riste fala assim, como se tivesse alguma autoridade até teia humana. Mas você tem o seu Deus por você. Eu lembro que em uma ocasião, um desses comandantes, com aquele dedo assim, fez tanta coisa. Na linguagem de Marinha, vou zingar, vou descartar o Assis daqui deste lugar. Eu vou tirar ele, porque servo do Senhor é brilha, servo do Senhor incomoda porque é sal. Vou tirar. Mas sabe de uma coisa, amados? Em vez de eu ficar com raiva, o Senhor permitiu que eu ficasse com dor de garganta, e eu não fui trabalhar naquele dia. E naquele dia tinha sido marcada uma reunião de oração lá em casa. E as irmãs foram orar. E quando começaram a orar, o Senhor tomou uma das irmãs e falou assim: meu servo, eu quis que tu estivesse aqui, para que tu saiba e tenha dó da vida daquele. Porque se tu soubesse a vida que aquele leva, tu teria dó daquela vida. A partir daquele momento, amados, o meu coração se abriu, se encheu de amor. E quando eu olhava para aquela autoridade, eu não via mais o dedo em riste. Eu via a misericórdia de Deus sobre aquela vida. E é assim, amados, que nós precisamos andar neste mundo.
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não temos que ficar olhando para as circunstâncias humanas. Nós não temos que ficar olhando para coisas que muitas vezes se levantam diante de nós em forma de tempestade, em forma de luta, em forma de tribulação. Mas sabe de uma coisa? Nada é para sempre. Só Jesus é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A boca fica assim quando a gente está nervoso. Mas Deus é bom. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, eles tinham tudo bem, estavam ali, 6 meses caminhando com Jesus, viram tantos milagres acontecendo ali, vendo o Senhor fazendo tanta coisa maravilhosa, eles presenciando aqueles milagres, e mesmo assim eles ficaram assim: quem é este homem? Quem é este homem? E sabe, uma coisa interessante que eu vi aqui, eu creio que os irmãos observaram também, Jesus não fez nenhum esforço para responder. Que homem é este? Jesus poderia dizer muito bem assim: poxa, eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu sou Jesus, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que tirou com mão poderosa o povo do Egito. Eu sou Jesus, o Todo-Poderoso, o general dos exércitos de Israel. O Senhor poderia ter falado isso para eles, ter respondido, mas o Senhor não deu nenhuma resposta. E sabe o que é que eu vejo aqui, amados? Muitas vezes nós estamos questionando com o Senhor: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E o Senhor diz: olha, eu sei o porquê. E melhor ainda, eu sei o para quê que eu estou permitindo que isso aconteça na tua vida. É para que o meu nome seja glorificado na tua vida. É para que o meu nome seja glorificado na vida dos teus. É para que o meu nome seja glorificado e as pessoas aí fora saibam que existe um Deus em Israel e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Jesus. É Ele que guerreia as suas guerras, as tuas batalhas, amado, não estão perdidas não, mas pastor, eu estou aqui com um diagnóstico, eu estou aqui com uma sentença da justiça, vão penhorar os meus bens, vão fazer alguma coisa contra a minha família, vão executar a minha hipoteca. Eu não sei qual o teu problema, mas eu sei que o teu Redentor vive. E se Ele está vivo, você pode ter esperança, porque a tua esperança, amado, vai além do véu, aquele véu que se rasgou de alto a baixo. Agora você tem acesso livre ao trono da graça do Deus Todo-Poderoso, e você pode chegar diante dele e dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho condição. E a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. É verdade, nós não podemos fazer nada, amados. Muitas vezes nós olhamos assim, queremos fazer alguma coisa pelos nossos, queremos fazer alguma coisa pelos nossos filhos, mas nós não temos condição, porque nós não somos Deus. Mas nós temos um Deus por nós.
Confia no Senhor, renova a tua esperança. Saiba que o teu Redentor, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou, Ele não deixou de ser Deus, porque as circunstâncias do mundo estão aí mudando tanto, em tantos momentos muda. Mas o teu Deus continua sendo o mesmo Deus. Aquele que te encontrou um dia. E o flashback, um dos que eu tive foi justamente esse. Eu disse, meu Senhor, me levou lá em São Cristóvão, amados. Quem conhece o Rio de Janeiro, conhece a Feira de São Cristóvão, onde tem a Igreja Assembleia de Deus São Cristóvão. Eu estava ali, filho de um diácono da Assembleia de Deus lá de Recife, de uma irmã do Círculo de Oração lá de Recife, e eu estava com 19, 20 anos lá no Rio de Janeiro, sozinho. E sabe de uma coisa? Quando eu saí de Recife para lá, pela Marinha, eu pensei comigo, lá no Rio de Janeiro ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu não vou nem levar a Bíblia, porque lá, de repente eu vou fazer aquilo que eu não pude fazer aqui em Recife, aonde meus pais estavam aqui, aonde a minha igreja está. Mas foi tudo diferente. Quando eu pensei em uma coisa, Deus fez outra. E eu estava ali em frente à Assembleia de Deus de São Cristóvão, todo cheio de dúvida, todo cheio de deformidades. E o Senhor me abraçou. O Senhor entrou no meu coração. E eu lembrei das 99 que foram deixadas lá no aprisco. E eu era aquela que estava perdida. Eu estava tão longe da minha casa, estava tão longe da minha igreja, estava tão longe daqueles que me amavam, estava tão longe da minha noiva, que hoje é minha esposa de 37 anos. Estava tão longe de todos. Mas o Senhor estava pertinho de mim. E eu me senti como aquela ovelha que Ele colocou nos seus ombros. E curou as suas feridas, tirou aqueles garranchos, aqueles grafunchos e tantas coisas mais. E quando eu me dei por conta, eu estava aceitando a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas o irmão não era filho da irmã Vicência e do diácono Francisco Alves, sim. Eu era filho de crente, mas eu precisava sair das sombras dos meus pais. Eu precisava estar assumindo um compromisso com Jesus. E foi isso que Ele fez por misericórdia. E enquanto estava lendo isso aqui, estava meditando, o Senhor estava falando no meu coração que tem muitas pessoas que continuam vivendo nas sombras dos seus pais. Precisam, amados, precisam. Nós precisamos, muitas vezes, tomar uma posição. A oração de um pai e de uma mãe é muito importante. Eu lembro que muitas vezes, de madrugada, uma vozinha longe, eu dormindo. Aí quando eu abri o olho assim, era a minha mãe orando na cabeceira. Senhor, abençoa meu filho, abençoa meu filho, Senhor, abençoa. Nós somos 8 irmãos, e ela dizia abençoa, 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 e eu ficava ali ouvindo. E essa oração, a oração de mãe e de pai, tem um efeito tremendo diante do Senhor. Então, eu senti no meu coração que muitas vezes aquela oração rompeu o céu e me alcançou ali no Rio de Janeiro, de tal forma que eu pude tomar essa decisão ao lado de Jesus. E eu gostaria de falar para você, pai e mãe, não desista do seu filho, porque Deus não desistiu dele. Mas irmão Francisco, o irmão não sabe como é meu filho. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. O irmão não sabe como é a minha filha. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E sabe de uma coisa? O Senhor ministrou no meu coração
que pau que nasce torto, só morre torto se não conhecer o carpinteiro de Nazaré, que está aqui nesta noite. O carpinteiro de Nazaré está aqui nesta noite. Mas irmão, o irmão não sabe da minha vida. Mas sabe de uma coisa? É torta? É. Mas se o carpinteiro de Nazaré, que se chama Jesus, começar a trabalhar com a plana na sua vida, você vai ficar lisinho. Não é lisinho como a gente fala no Nordeste, sem dinheiro, não. É lisinho a ponto de ser um instrumento usado por Deus na sua obra. E você vai cantar junto com a sua família o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não fez questão de responder aos discípulos aqui: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não fez questão, mas ele respondeu. E nós encontramos a resposta de Jesus no mesmo livro de Mateus, no capítulo 16. Só que ele respondeu a esta pergunta com outra pergunta. Ele disse assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles, na tempestade, tinha cerca de 6 meses que estavam ali caminhando com o Senhor. Agora, eles tinham cerca de 3 anos. Jesus estava caminhando para o final do seu ministério terreno de 3 anos e meio. Eles já tinham vivenciado muitas situações, muitos milagres, tudo que o Senhor tinha para ensinar para eles, tinha ensinado. Aí, como um bom professor que o Senhor é, ele quis, de repente, assim: eu vou fazer uma prova oral, e eu quero dar 10 para os meus alunos que estão aqui, os meus discípulos. E ele fez uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. E ele vira para eles e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha a resposta aqui: que homem é este que o mar e o vento lhe obedecem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que tem condição de mudar a circunstância da história da tua vida. Ele tem condição de mudar aquilo que está sendo escrito nas páginas do livro da tua vida. Situações difíceis, traumas, desgosto, decepções. Ele tem condição de mudar o rumo dessa história e dizer: olha, eu vou escrever um capítulo novo na história da tua vida. A partir de hoje, você vai ter uma nova história para contar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que houve na tua vida? Que mudança foi essa? E você vai poder dizer: olha, Jesus entrou na minha vida e fez mudança para melhor. Glória a Jesus. Nós estamos concluindo, amados, esta palavra. E eu gostaria de dizer que quando Jesus fez essa pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? É porque Jesus não está interessado no que o mundo pensa sobre ele. O mundo pensa muitas coisas sobre Jesus. Não, eu tenho Jesus. Aí a gente olha assim, que conhece o Senhor: ah, você tem Jesus? Às vezes a gente não fala, né, porque a gente respeita, mas a gente pensa: mas será que Jesus tem você no coração dele? E a gente fica assim, olhando. O verdadeiro interesse de Jesus não é no que o mundo pensa a respeito dele, mas é o que nós
pensamos a respeito de Jesus. O que é que Jesus é para a minha vida hoje? O que é que Ele é para mim hoje? Será que Ele continua sendo o Deus da minha salvação? Será que Ele continua sendo o motivo da minha alegria? Será que Ele continua sendo o motivo de eu abrir os olhos e dizer: graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida, porque eu sei que até aqui me ajudou o Senhor? Então, amados, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração com relação a isso, a essa decisão. Saia das sombras, não fique fazendo como lá em Recife a gente falava, os irmãos 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, você também tem condição de dobrar os seus joelhos e se colocar diante do Criador dos céus e da terra e dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim, Senhor, conforme a Tua vontade. Faz na vida da minha família conforme a Tua vontade. Nada que eu tenho é meu, tudo é Teu. E eu te louvo, Senhor, porque Tu tens cuidado da minha vida e tem cuidado muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, fale melhor em cada coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.